Uma boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Caso alguém tenha um problema no áudio, pode mandar no chat que a gente dá uma olhadinha, ok? Como falaram, meu nome é Wendel, eu faço parte da equipe de gestão educacional, né? E vou estar apresentando para vocês o portal do professor, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar ou clicando no símbolozinho de levantar a mão, que tem aqui no Meet, tá? Que a gente vai estar tirando dúvida de vocês, ou vocês podem também estar mandando aqui no chat por escrito, que aí a Amanda vai me passando, a gente vai tirando a dúvida de vocês, ok? Como a Amanda passou, né, o portal do professor já foi liberado, vai passar por algumas atualizações. Aqueles que tiverem como estar acessando durante o treinamento, fica feito de forma um pouco mais intuitiva, e algumas pessoas conseguem ter uma facilidade de aprendizagem, ok? Então, quem for acessar, vou estar passando para vocês aqui o link também, que a Amanda já passou para vocês no chat. Sempre que vocês forem estar acessando, né, o portal do professor, basta vir aqui no navegador de vocês, aqui na parte de cima, e estar escrevendo, né, esse link aqui, que é sistemas.el.com.br/es-alegre-pn, ok? Então, digitei ele aqui em cima, eu dou o Enter, e vai me trazer para mim essa página aqui, ok? Então, algumas de vocês clicaram nesse link e chegaram nessa parte aqui. Então, aqui a gente vai selecionar a segunda opção aqui, né, que é o portal do professor. Acessando aqui, ele vai pedir para mim aqui o login e senha de acesso, ok? O login de vocês, né, que é o usuário, é o número do CPF de vocês, ok? Sem ponto e sem o traço, somente mesmo os números. E a senha é os 4 primeiros números do CPF de vocês, ok? Coloquei o CPF aqui, ok? Vou colocar a minha senha, né, que é a senha padrão, que são os 4 primeiros números do CPF, que a gente sempre pede vocês que após o primeiro acesso podem estar fazendo a troca, ok? Então, coloquei meu CPF, sem um ponto e sem um traço, coloquei a minha senha, vou clicar aqui embaixo em entrar. Cliquei aqui, né, vai estar aparecendo para mim esse pop-up aqui no meio da tela, onde eu vou selecionar a minha escola, que eu dou aula, e o meu período letivo, que eu vou estar fazendo o acesso, ok? Então, por exemplo, eu posso estar escrevendo, né, o nome da escola aqui nesse campo, ou se não, eu posso ir clicando aqui ao lado, e vai estar aparecendo para mim as escolas que eu dou aula, ok? Professores que dão aula em mais de uma escola, então aparecerão como está aqui, né, a opção de mais escolas. Então, vou selecionar aqui a escola que eu quero fazer o acesso, vou selecionar aqui o período letivo, o qual eu quero estar acessando, vou clicar aqui no botão de acessar. Acessando aqui, então, essa aqui já é a minha página principal aqui do sistema, é a tela inicial, ok? Então, aqui em cima a gente já tem algumas informações aqui da escola que a gente está acessando, tá? O período letivo e o nome aqui do professor, né, que é o usuário que a gente colocou para acessar, né? Tá realizando a troca da senha. Assim que eu acessei o sistema, eu clico aqui em cima, no bonequinho cinza, no canto superior direito, cliquei nele, tem aqui embaixo o botão de alterar senha. Então, clicando aqui, eu vou informar a minha nova senha e fazer a confirmação dela, tá? Cliquei em salvar, então já vai conseguir estar acessando a próxima vez já o sistema com a sua nova senha que você redefiniu aqui, ok? Passar para vocês aqui também, que além dessa live, né, que vai estar sendo gravada, que vocês podem estar vendo depois, a gente também conta com alguns passo a passos dentro do próprio sistema, né? Que a gente chama de POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. E para a gente ter acesso a esses passo a passo, a gente clica aqui em cima novamente, no bonequinho cinza, cliquei aqui, tem a primeira opção aqui, POP. Eu clicando aqui nessa opção, tem para mim aqui 12 passo a passos de como está utilizando o sistema no dia a dia, ok? Então, por exemplo, eu tenho o POP número 8 aqui, que ele ensina a fazer registro de ficha individual e ficha PET, ok? Então, para mim ter acesso, é só clicar nesse botãozinho azul aqui do lado, né? Cliquei aqui, eu vou ter o acesso do arquivo em PDF, onde eu posso estar imprimindo ou visualizando no computador, ok?
Então, posso fechar aqui, ok, o POP. Para professores que têm, né, mais de uma escola, para mim estar fazendo a troca entre uma escola e outra, eu clico aqui em cima em configuração de ambiente, novamente, bonequinho cinza, e vou selecionar aqui então configuração de ambiente, ok? Clicando aqui, eu venho novamente para essa tela, onde eu consigo estar trocando então de escola, ok? Então, por exemplo, estou, por exemplo, trabalhando aqui, fazendo meus registros na Domingos Bravo Reinoso, né? Finalizei e quero acessar outra escola. Então, eu venho aqui e seleciono a minha outra escola, seleciono o período letivo, tá? E clico em acessar. Amanda tem uma pergunta ali também, no grupo, se eles já estão tendo acesso. Teve bastante professores que entraram agora que eu fiz o aceite. Aí, se você quiser dar uma palavrinha, novamente, peço desculpas a quem já estava na reunião. Eu vou mandar o link do sistema no chat para vocês, para quem chegou agora. E vou mandar também a lista de presença. Para quem não conseguiu acesso, o login é o CPF, né? Como ele falou, sem os pontos e sem o traço. E a senha são os 4 primeiros dígitos do CPF. Se for professor da Maria do Carmo Tiradentes do primeiro ano, realmente não vai conseguir ter acesso, porque a Maria do Carmo Tiradentes ainda não finalizou. A gente vai finalizar na semana que vem, tá bom? Ok, Wendel, pode continuar. Temos colegas professores aqui que estão com problema de acesso no usuário. A pedagoga não vai conseguir mesmo, tá? Aí é no sistema acadêmico. Obrigada, essa é a minha dúvida. Ao menos que você lecione, né, dando aula em alguma escola, aí você vai ter o acesso ao portal do professor. Os pedagogos, depois, são habilitados no sistema acadêmico. Tá, joia, essa é a minha dúvida, por isso que eu levantei a mãozinha. Obrigada. Disponha. Aos pedagogos que quiserem estar ajudando as secretárias ou aos diretores das escolas que não têm secretárias a mexer no sistema acadêmico mesmo, de lançar ali período, de cadastrar as turmas, de mexer com matrícula e rematrícula, quiser ter esse acesso, pode entrar em contato comigo que eu consigo acesso para vocês, tá bom? Desse sistema que é das secretárias, que é o que a gente estava trabalhando antes, que é de matrícula, rematrícula, cadastros dos professores, das turmas, tá bom? Mas como que nós vamos ter acesso para corrigir, por exemplo, que nós que fazemos a correção das pautas, eu não sei como que seria. Como que vai ser isso, então, se a gente não vai poder ter acesso? As pautas, depois que são lançadas, elas chegam para a gente que tem um outro sistema para fazer a correção. Então, as secretárias e as diretoras teriam esse acesso, né? Se eu não me engano, que eu ouvi na aula ontem, os meninos que vão saber confirmar para mim. É porque é um trabalho do supervisor, no caso, ele não vai ter esse trabalho mais? Como que vai ser isso? Wendel, tem uma professora perguntando como que vai ser essa parte da revisão. Você quer dar uma palavrinha explicando, por favor? Ou você quer que eu fale? Essa parte da revisão, né, a gente tem um grupo de usuários e supervisores. Então, passando para a gente, né, o secretário da escola passam para a gente, e eles fazem esse papel de estar supervisionando, né, tanto o supervisor quanto o pedagogo está fazendo essa revisão que vocês fazem, né. Aí qualquer coisa ele sinaliza vocês depois conseguem estar fazendo essa mudança no sistema. Todos conseguem ver bem a imagem? Vou estar voltando a transmitir minha tela aqui, ok? A gente dá continuidade. Voltando aqui para vocês, né? Aqui, dando continuidade, a gente tem essa parte aqui do lado, onde tem a caixa postal, né? Que seria aquela parte de opção como se fosse um e-mail dentro do próprio sistema,
Então, aqui a gente tem a nossa caixa de entrada, né, onde a gente consegue visualizar os nossos e-mails que a gente recebeu. E a gente consegue visualizar também aqui nos enviados o que a gente fez o envio, ok? E para mandar uma nova mensagem, eu clico aqui em nova mensagem, tá? E aqui eu seleciono o tipo de destinatário. Então, por exemplo, posso colocar aqui secretaria, ok? Posso marcar se eu quero adicionar todos os destinatários disponíveis, né, ou não. E aqui embaixo, então, eu posso escrever ou selecionar aqui como meu destinatário. Então, selecionei aqui, eu coloco o assunto e faço aqui a minha descrição aqui do meu texto que eu vou estar fazendo o envio. E também tem a opção de colocar aqui um anexo de qualquer tipo de arquivo. Então, clicando aqui, vai abrir para mim meus documentos do computador, seleciono meu arquivo, e aqui embaixo eu já consigo enviar, ok? Voltando aqui, né, novamente aqui na tela inicial, a primeira tela que a gente vai estar visualizando aqui, né, é a parte aqui do calendário. Então, clicando aqui em calendário, eu vou selecionar aqui, né, a opção aqui do mês. Eu posso estar visualizando aqui, por exemplo, o mês de fevereiro, de março, abril, qualquer mês do ano. Então, selecionando aqui o mês, aqui embaixo já tem a opção para eu poder estar visualizando aqui os dias, ok? E cada cor dessa aqui vem acompanhada aqui do lado direito com a sua legenda, ok? E aqui também tem as informações de dias letivos que a gente tem nesse mês e a quantidade aqui no ano, tá? A primeira tela também, a segunda tela no caso, né, que a gente vai visualizando aqui, né, é clicando aqui em etapa. Então, selecionei aqui em etapa, vou estar acessando aqui lançamento de presença. Abri aqui, vou deixar essa opção marcada aqui de lançamento por disciplina, vou selecionar aqui a minha etapa, correto? Que é que no caso, vou selecionar o primeiro trimestre, vou selecionar a minha turma, o meu grupo de falta, barra disciplina, eu vou estar marcando a presença, vou selecionar a minha forma de lançamento de falta, que pode ser por dia ou por semana. Então, por exemplo, selecionando aqui por semana, eu vou selecionar o meu mês e a minha semana que eu quero fazer esse lançamento. E aqui embaixo já habilita para mim aqui, né, essa tela aqui, onde tem a ordem, né, que é a quantidade de estudantes que eu tenho nessa minha turma, um número aqui da matrícula dentro do período letivo, e aqui vem trazendo já o nome do meu estudante, né, a sua situação, se pode ser normal, transferido, evadido, né, etc. Também tem a opção aqui da minha data de matrícula, tá? E vem puxando aqui embaixo também a quantidade total de faltas que o estudante teve dentro desse período. E aqui na frente eu tenho então aqui a data, né, do dia que eu dou aula, né? Então, por exemplo, 4/5/2023, né, eu tenho 2 aulas. Então, por exemplo, o aluno faltou nesse dia, eu venho aqui e desmarco esse campo e deixo ele em branco. Deixando em branco, então, significa que o aluno faltou essas 2 aulas, ok? Então, por exemplo, o Eric aqui faltou a primeira aula e na segunda ele esteve, né? Então, desmarco aqui a primeira caixinha, que é referente à primeira aula, né, e deixo a segunda marcada, né? E dessa forma, então, eu vou fazendo o meu lançamento de frequência. Notem que aqui em cima, né, eu tenho esse número aqui da data na cor branca. Então, significa que eu não salvei. Então, assim que eu fizer o meu registro aqui, meu lançamento, eu desço aqui embaixo e clico em salvar, ok? Cliquei em salvar, foi feito o meu registro. E nisso, depois vocês podem estar notando que a cor aqui em cima vai mudar. Aqui vai ficar com uma cor de verde. Então, sinalizando que vocês fizeram o lançamento daquele dia e salvaram, ok? Por dia, né, eu venho aqui e troco, tiro a opção por semana, coloco por dia e seleciono aqui, então, a data que eu quero fazer esse registro, ok? Então, como eu tenho 2 aulas aqui no dia de hoje, aparece para mim 2 dias, correto? Se fosse somente uma aula de matemática no dia de hoje, apareceria somente uma data aqui referente ao dia 4. Então, o mesmo esquema, eu lançaria aqui, né, a foto para o estudante, deixando em branco, azul, que ele compareceu na aula, desceria a barrinha de rolagem aqui embaixo, e clicaria em salvar, assim fazendo meu lançamento de presença. Ok?
Finalizada essa parte, então, de lançamento de presença, né, eu volto aqui em etapa e vou estar fazendo meu lançamento de conteúdo. Então, eu seleciono aqui o lançamento de conteúdo, seleciono aqui nessa tela a minha etapa, no caso, primeiro trimestre, seleciono a minha turma, vou selecionar aqui meu grupo diário, ok? Que é a minha disciplina que eu vou lançar o conteúdo. Vou selecionar aqui agora o mês que eu vou estar fazendo esse lançamento. Então, por exemplo, aqui, mês de fevereiro, ok? E dessa forma vai aparecer para vocês aqui já, né, a data, ok? E a ordem da aula. Então, significa que eu vou dar a minha primeira aula de matemática, tá? E aqui ao lado tem esse campo aqui, né, onde que eu posso escrever aqui meu conteúdo aplicado nessa turma, que suporta até 10.000 caracteres, né? Então, por exemplo, aqui aparece para mim dia 6/2, tá? Então, para aparecer os próximos dias aqui, eu tenho que voltar aqui, né, clicar aqui em montar meu horário, nesse botãozinho preto aqui em cima, cliquei nele, vai aparecer para mim os dias que eu dou aula. Então, eu vou habilitar, por exemplo, aqui, o dia 7/2, da terça-feira. Marco o campo de habilitar, ok? Posso habilitar, por exemplo, a quarta-feira, a quinta e a sexta-feira. Então, se eu dou aula de matemática na primeira aula, no dia 7, na terça-feira, eu deixo marcado o número 1. Se eu dou a terceira aula, então eu venho aqui e marco o número 3, ok? Se for o caso de você, por exemplo, dar uma aula, a primeira aula de matemática, e a segunda, por exemplo, ser português, e a terceira, de novo, matemática. E isso no mesmo dia. Então, por exemplo, aqui no dia 6, primeira aula matemática, né? A segunda português, a terceira é matemática novamente. Então, eu clico aqui em criar nova aula. Então, vocês podem ver que apareceu novamente aqui, né, o número 6. Então, eu formo aqui o número 3, que é a minha terceira aula, é matemática. Feito isso, venho aqui embaixo, clico em salvar, preencho novamente aqui a minha turma, a minha disciplina, e vou selecionar aqui novamente o mês. E aqui já vai estar aparecendo para mim, né, os campos que eu marquei, que no caso foi de segunda até sexta-feira. E dessa forma eu venho aqui fazendo os registros das minhas aulas. E como vocês podem ver, aqui apareceu o dia 6, né, 2 vezes, que é a minha primeira aula de matemática e a minha terceira aula de matemática. Então, fiz o meu registro aqui, meu lançamento, basta eu clicar aqui em salvar, e dessa forma está feito já o meu lançamento de conteúdo do dia, ok? Voltando aqui novamente em etapa, passa para vocês agora o cadastro de avaliação, certo? Então, posso selecionar aqui etapa, cadastro de avaliação, né? E aqui eu deixei 2 cadastradas aqui como teste, né? Então, cadastrei uma avaliação e uma atividade sumativa, né? Para mim está fazendo cadastro, né, de uma dessas 2 opções, eu posso clicar aqui em novo. Vou colocar, né, o nome da minha avaliação, né? Por exemplo, prova, avaliação 1 de matemática, ou avaliação 2 de matemática, né? Vocês vão dar o nome da avaliação, o tipo da avaliação, se é uma atividade sumativa ou avaliação. Vou selecionar a minha turma, vou aplicar a avaliação, referente a qual trimestre, ok? Vou selecionar a data da avaliação, vou marcar aqui, no caso, então, que não utiliza conceito, né, que utiliza nota, e aqui eu posso colocar aqui quantos pontos que vai estar valendo essa minha variação, e ao lado aqui já vai trazer automaticamente a média, ok? Eu passo para o lado aqui a minha disciplina, né, jogando para o campo da direita, ou eu posso dar 2 cliques, tá? Ou se não, eu posso clicar, segurar e arrastar, ou se não, simplesmente posso selecionar aqui, né, e passar com a setinha azul, ok? Então, eu quero fazer o cadastro dessa avaliação valendo 10 pontos de matemática, somente para a disciplina de matemática. Então, eu vou passar matemática somente para aqui, né, para o campo da direita, vou descer aqui embaixo, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma descrição, né, por exemplo, o assunto, né, dessa avaliação, e clico em salvar. Então, dessa forma, eu fiz já o cadastro da minha avaliação, e ela vai vir aparecer depois nessa tela aqui, com o nome, né, o tipo de avaliação, a pontuação, com esses outros dados aqui, que a gente consegue também estar personalizando. Então, por exemplo,
eu não quero, por exemplo, que apareça aqui a questão da pontuação, eu quero retirar essa coluna. Posso clicar aqui em personalizar colunas, né? Desmarcar, que é a opção de pontuação, e salvar. Feito isso, já não aparece aqui mais. Se eu quero voltar com essa opção, eu posso clicar aqui novamente em personalizar coluna, marcar o campo de pontuação e salvar. Então, já apareceu para mim aqui. E dessa forma também eu já consigo até mesmo gerar relatórios. Oi? Antes que te manter agora. Alguém quer falar algo? Dando continuidade aqui, então, a gente pode estar clicando no botão aqui do lado também de gerar relatório. Ele vai gerar para mim um relatório dos dados que tem nessa tela aqui. Então, por exemplo, se eu quero um relatório personalizado, né, que eu não encontrei dentro do sistema, né, então eu posso, por exemplo, gerar um relatório que tenha somente, por exemplo, o nome, né, da avaliação, o período, que é a minha turma, né, e a minha etapa. Então, eu venho aqui, né, posso personalizar, deixando somente, né, as informações que eu quero que apareça, tá, no meu relatório. Personalizei aqui a tela, eu clico em gerar relatório, vai me trazer para mim um relatório com as informações aqui da tela, ok? Então, fiz o cadastro da minha avaliação, eu vou fazer agora o lançamento da nota para essa avaliação. Então, clico aqui em etapa, vou acessar aqui resultado da avaliação, e aqui eu vou fazer o preenchimento da minha turma, do meu trimestre. Vou selecionar minha turma, que eu fiz o cadastro da minha avaliação. Automaticamente já trouxe matemática aqui, porque somente essa disciplina que eu fiz o cadastro dessa avaliação. E como eu cadastrei 2 tipos, né, de avaliação aqui, no caso foi uma avaliação e uma atividade sumativa, já apareceu para mim aqui embaixo, então, a descrição que eu coloquei, né, como teste 2, que é o nome, né, o tipo, que é a avaliação e atividade sumativa, e a data que foi aplicada com os seus valores, total e de média, ok? E aqui embaixo, então, eu vou marcando aqui nesses campos de nota, e vou lançando aqui, por exemplo, a pontuação do estudante, ok? Fazendo assim, avaliação por avaliação. Notem que tem esse campo aqui também de compareceu, aqui onde que eu vou sinalizar se o aluno esteve presente no momento de fazer aquela avaliação. Então, por exemplo, vocês devem se atentar, porque se eu lancei uma nota aqui para esse estudante, né, para a Bruna aqui, na atividade sumativa, e eu venho aqui e desmarco esse campo compareceu, ele vai me trazer, né, um aviso falando que, como eu desmarquei, né, esse campo compareceu, a nota irá ser apagada. Então, caso vocês clicarem aqui em sim, a nota que eu já havia lançado aqui vai sumir e fica bloqueado esse campo. Então, dessa forma, eu não consigo lançar nota para esse estudante, ok? E para voltar como estava antes, só clicar aqui no botão que marca que ele compareceu e vou, então, aqui novamente lançar a nota, né? Notem, então, que quando eu lanço a nota aqui, por exemplo, da avaliação, a Ana tirou 6, né? E na atividade sumativa ele tirou 3. O próprio sistema já faz um cálculo aqui e traz para mim aqui em nota calculada pelas avaliações a somatória total dessas duas atividades que foram aplicadas. Então, já trouxe aqui a pontuação de número 9, ok? E aqui ao lado eu tenho um campo de nota personalizada, né? Onde que eu posso forçar uma nota diferente do que eu tenho feito registro nas minhas avaliações, ok? Então, a nota personalizada sempre vai estar substituindo a calculada pelas etapas, tá? Que é pela avaliação. Então, aqui, se eu apagar esse 12 daqui e salvar, ele vai, então, deixar ali, né, com a nota de número 9, que foi a nota que foi feita pela avaliação. Voltando para o número 9. Se, por exemplo, eu tiver que estar alterando essa nota, eu posso aqui, então, marcar, né, a pontuação que eu quero alterar, como personalizado. Venho aqui embaixo, salvo. Então, vai estar, então, nesse caso, está substituindo a minha nota que foi somada das avaliações e trazendo aqui a nota total, que eu coloquei a nota personalizada, ok? E de acordo com vocês forem lançando avaliações, irão aparecer, então, aqui mais colunas, certo? Com outros tipos de avaliações, e também está mudando o valor aqui, total, né? Da nota calculada pelas avaliações, e, consequentemente, vai estar mudando a minha nota final aqui do meu trimestre. Então, quando minha nota estiver abaixo, né, da média, por exemplo, o trimestre vale 30,
e a média é 18 pontos. Então, se qualquer nota que der como resultado aqui abaixo de 18, vai estar aparecendo em vermelho. Acima disso, aparecer com a cor normal, em preto mesmo. Ok? Então, aqui lancei, né, a nota da minha avaliação, eu desço aqui embaixo e clico em salvar, e já foi feito o registro da minha nota. E notem que alguns estudantes aqui aparece esse campo em branco, tá? Vocês podem ver aqui embaixo que tem uma mensagem aqui falando que tem uma movimentação no dia 23/3, que no caso, a situação desse aluno aqui é transferido. Então, como ele teve uma transferência feita no dia 23/3, e a minha avaliação foi aplicada dia 4/5, ele então não estava mais na minha escola. E dessa forma, então, não aparece para mim os campos para mim estar marcando, né, a opção de comparecer ou até mesmo estar lançando nota para ele. Ok? Voltando aqui, então, em etapa, né, a próxima tela que a gente vai ver, né, é a tela aqui de resultado das etapas, tá? Clicando aqui, eu vou selecionar aqui a minha etapa, que é o trimestre, a minha turma, e a minha disciplina que eu quero ver a pontuação. E dessa forma aqui, vai estar trazendo para mim aqui na tela, essas informações aqui. Primeiro trimestre, né? Aqui eu posso estar digitando, né, o valor de quantidade de aulas dadas de matemática que eu apliquei no primeiro trimestre, tá? Aqui esse campo vem bloqueado, vem trazendo somente aqui a nota, né, me informando a nota que eu registrei lá naquela tela de resultados das avaliações, ok? E vem trazendo aqui embaixo também a quantidade de falta total, tá? Que eu também posso aqui estar personalizando, excluindo esse valor e colocando outro se for o caso. E também tem essa opção aqui de faltas parciais. Faltas parciais é aquela falta que o estudante trouxe, né, no meio do trimestre de outra escola. Então, por exemplo, se o aluno veio de outra escola no meio do trimestre, ele trouxe com ele uma quantidade, né, de faltas. Então, vocês podem estar lançando aqui, ok? Que aí eu lançando aqui, que ele teve 4 faltas parciais, né, 4 faltas no meu trimestre aqui na minha escola. Então, o sistema vai estar calculando, trazendo as 8 faltas no final do trimestre, ok? E dessa forma vocês também conseguem visualizar posteriormente, depois tiver feito o cadastro de avaliação, lançamento de nota, essas mesmas informações do segundo trimestre e terceiro trimestre. E dessa forma, quando chegar no final do ano, já vai me trazer para mim que já é somada, né, a pontuação aqui do meu estudante no final do ano, ok? Então, por exemplo, aquela aluna que havia sido transferida no dia 23/3, né, não teve nota lançada, então veio em branco aqui o campo, né? No segundo trimestre ela não estava na escola e nem no terceiro. Então, dessa forma, veio aqui esses 2 campos em branco, ok? Então, essa tela aqui eu consigo estar fazendo essa visualização, né, por etapa, né, que é por trimestre, das minhas notas e falta, tá? E no final do ano também consigo visualizar aqui o total de notas, né, de cada estudante desse. Voltando aqui novamente em etapa, a gente vai para a tela agora de lançamento, né, de ficha de desempenho, né? Então, vou selecionar aqui a minha turma e vou selecionar aqui a minha ficha, né, que eu fiz o cadastro de uma ficha aqui como exemplo para passar para vocês. Então, vou selecionar aqui a minha ficha, né, da FAI de matemática do primeiro trimestre. Selecionei aqui. E aqui embaixo eu tenho meus estudantes, ok? Com a sua ordem, né? Número aqui, também de matrícula. E aqui eu tenho esses campos aqui, que suportam até 5.000 caracteres, onde eu posso estar colocando um diagnóstico inicial, né, intermediário ou final, dentro do primeiro trimestre, ok? Dentro dessa ficha. E para me responder essa ficha, eu clico aqui no botão de cadastrar. Estou clicando aqui, abre para mim, então, a parte de cadastro da ficha para a aluna que eu cliquei, né, que é a Ana Luísa. E dessa forma aqui, então, eu vou respondendo aqui, então, no caso, essas perguntas. Então, identifica a localização / movimentação de objeto em mapas, né, croquis e outras representações gráficas. Então, eu venho aqui e marco a opção, que sim, que parcialmente ou que não. E dessa forma, eu vou respondendo, então, as minhas perguntas da ficha. Ok? Acabei de preencher as informações para esse estudante. Eu posso descer aqui embaixo, né, tendo finalizado. E aqui eu posso salvar e sair, né, dessa forma tendo feito somente o cadastro para essa aluna, ou se eu for dar continuidade já respondendo a ficha, né,
da FAI para outros estudantes, eu posso clicar aqui em salvar e próximo, que então vai me retornar, então, a parte aqui de cima já com outro aluno, onde que eu vou fazer novamente os preenchimentos. E dessa forma, então, eu vou fazendo, então, o registro dessas perguntas dentro dessa ficha. Ok? E a gente também tem a ficha também do AEE, tá? Que a gente pode estar selecionando aqui em etapa, ficha descritiva / monitoramento. A gente selecionando aqui, a gente vai ter as nossas fichas aqui para responder do AEE. Então, aqui eu tenho, por exemplo, essa ficha foi cadastrada, por exemplo, para a secretaria, né, secretaria que cadastra para vocês, e vocês visualizam aqui e fazem a resposta, responde essa ficha. Então, aqui eu tenho a ficha do primeiro trimestre, do AEE, para a turma de quinto ano B. Cliquei na ficha, vai me abrir essa outra tela aqui, né, com essas informações aqui. Eu posso colocar aqui se é um resultado final ou não. Eu posso colocar aqui um parecer descritivo, né, dentro dessa ficha, para essa turma, referente ao primeiro trimestre. E aqui eu posso colocar uma descrição, né, inicial, por exemplo, uma descrição final, dentro do primeiro trimestre. E para me responder essa ficha aqui, eu vou também clicar no botãozinho aqui de responder questionário aqui, preto. Cliquei aqui, então, abriu para mim, né, a aluna que eu estou acessando. E aqui, então, eu tenho esses campos de 4.000 caracteres cada pergunta, me está respondendo de acordo com a pergunta que foi cadastrada para vocês. Aí é aquela mesma coisa. Se eu quiser cadastrar somente para estudante, eu posso clicar aqui em salvar e sair. Se eu quiser passar para o próximo, eu posso clicar aqui em salvar e próximo. E dessa forma, então, eu vou fazendo aqui o meu registro, né, da minha ficha descritiva do AE. Ok? E chegando no final, eu posso clicar aqui em botãozinho aqui de salvar, que está feito já a minha ficha. Né? E notem que tem esse símbolozinho aqui de olho vermelho, né? Em algumas telas tem essa opção aqui, como por exemplo, questão de nota também, né? E tem a opção aqui de liberar no portal do estudante. Então, se vocês acabarem de fazer o cadastro dessa ficha e quer liberar essa ficha, né, para o estudante ter acesso no portal, ou o próprio pai, né, tá acessando o portal do estudante e está visualizando, eu posso marcar a opção aqui em cima de liberar no portal do estudante e salvar. Que aí, tendo feito essa liberação no portal, né, assim que o pai visualizar, ou o estudante, esse olhinho vermelho ficará, então, na cor verde, falando para mim que o responsável visualizou. Então, como aqui não foi liberado e não há visualização dessa ficha, traz para mim a opção aqui de responsável não visualizou. Então, por isso, a cor em vermelho. Ok? Aqui na parte de observação, a gente tem essas três observações, que é a observação do estudante, né, e da turma, onde eu vou fazer a observação do estudante, de um aluno em específico, né, que depois minha secretaria da minha escola vai ter acesso a essa observação que eu fiz o cadastro, e da turma, onde eu vou fazer um cadastro de uma observação geral, referente realmente mesmo sobre a turma. E tem a observação do professor, que é acessando essa tela aqui, vai me trazer aqui a observação que, por exemplo, algum pedagogo ou supervisor fizer de dentro da secretaria da escola. Então, por exemplo, se tiver algo errado, né, divergente entre as informações aí no portal do professor de vocês, alguma talvez uma nota que não bate, uma quantidade de carga horária, nota, né, eles podem, por exemplo, fazer uma observação, né, ou são mesmo até uma observação sobre o professor. Eles fazendo lá dentro da parte da secretaria, né, com o acadêmico, que eles têm acesso, eles vão passar para vocês, e aqui vai aparecer para vocês terem acesso a essa observação. Então, vocês, quando aparecer aqui, vocês conseguem estar clicando e abrir essa observação, ok? E para mim fazer a observação de um aluno, eu clico aqui em observação do estudante, né? Aqui não tem nenhuma observação feita, então traz para mim aqui essa tela dessa forma, com total de registro 0. Para mim fazer uma observação, eu clico aqui em novo, e aqui então vou selecionar, né, a minha turma, eu vou fazer observação, vou selecionar aqui meu estudante, vou colocar o tipo de observação, se ela é pessoal ou pedagógica, né? Notem que já trouxe, né, o meu próprio nome aqui como professor, e aqui vou colocar a data, né, que eu estou fazendo essa observação, onde eu posso também estar colocando uma data final da observação. E aqui embaixo tem esse campo de até 4.000 caracteres, então, para estar fazendo a observação referente a esse estudante, tá?
E notem também que tem essa data final aqui, é um campo que aparece com uma cor diferente dos demais campos. Então, aqui ele é um campo que aparece trajado aqui em preto, né, em cinza. Então, isso significa que esse campo aqui não é um campo obrigatório, né? Então, se eu salvar sem estar preenchido esse campo aqui, ele me permite salvar. Agora, campos que tem essa linha aqui, né, são trajados aqui em vermelho. Se eu for tentar salvar, ele me impede, né, porque é um campo obrigatório. Então, eu vou fazer preenchimento desses campos em vermelho e assim eu consigo salvar, ok? E dessa forma eu faço, então, a observação do meu estudante, né? Se for uma observação da turma, então, eu clico aqui em observação da turma, aquela mesma questão, né? Como eu não tenho nenhuma observação, aparece para mim dessa forma aqui a tela, total de registro 0. Vou fazer uma observação da turma, clico aqui então em novo, seleciono a minha turma, que eu quero fazer a observação, referente a qual disciplina que eu quero fazer, por exemplo, matemática. Novamente, trouxe meu nome aqui, e aqui então eu vou colocar a data que está sendo feita essa observação, né? E aqui já puxou a minha turma com o meu trimestre aqui, ok? E aqui embaixo, então, novamente eu tenho aquele campo onde eu posso descrever essa observação, que suporta até 4.000 caracteres. Então, fiz a observação aqui da turma, né? É só clicar em salvar e está feita a observação, ok? Amanda, alguém teve alguma dúvida até agora, aqui no momento? Que agora a próxima parte Tem dúvida aí no chat, sim. final. Tem sim. Acho que a Natália Duarte Vailante, ela falou que tem uma dúvida. Se você quiser tomar a palavra, Natália. Eu gostaria de saber se eu vou ter que lançar nota para o FAI. Sim. Essa questão do FAI, né, a ficha de vocês não tem essa opção de nota, tá? É só mesmo essa parte que eu passei para vocês aqui mesmo. Vou tentar abrir de novamente aqui, abrir para você aqui em etapa, né? Tem minha ficha de desempenho aqui, onde que eu tenho a minha fichinha do FAI, né? Então, nessa parte aqui do FAI mesmo aqui, na parte aqui eu só tenho diagnóstico inicial, intermediário e final, né, que é por escrito, e aqui na opção de cadastro, eu vou responder somente com essas 3 opções, né, de acordo com a pergunta. Sim, parcialmente ou não. Então, não. Se não é a ficha de vocês, não faz utilização de lançamento de nota, ok? Uhum. Obrigada. Por nada. Temos mais uma dúvida colocada no chat, que foi a Georgia Rodrigues Teixeira. Os conteúdos, eu faço igual na pauta normal, com os códigos e o conteúdo que eu passei? Voltando aqui, né, na parte de conteúdo, tá aqui então em etapa, lançamento de conteúdo, selecionar aqui meu trimestre, a minha turma, e para vocês, então não foi liberado essas partes de código, né, por exemplo, tem a parte lá do código, né, que vocês têm que colocar de acordo com o conteúdo trabalhado, né, e também teria, no caso, a parte lá, o tipo de ferramenta utilizado. Então, quando a gente foi feito a implementação do sistema na escola de vocês junto aos secretários, não foi liberada essa opção para estar informando o código, né, do conteúdo ministrado com a parte de ferramenta utilizada. Foi somente liberada a parte de desenvolvimento do conteúdo, né? Então, você somente tem esse campo aqui de escrita mesmo, onde você pode estar aqui colocando o conteúdo que você trabalhou na sua turma. Então, se caso posteriormente haver a necessidade de estar liberando, a parte de secretaria da escola faz essa liberação e vai trazer um novo campo aqui, né? Por exemplo, tem esse campo aqui no desenvolvimento, vai trazer para mim um outro campo que é a esquerda e um à direita. Um à esquerda, onde que eu vou informar esse código, e o da direita, onde eu vou informar a ferramenta que foi utilizada para poder aplicar aquela aula. Mas no momento mesmo só foi liberada a parte de desenvolvimento do conteúdo. Temos a mão levantada também da Mairiele Medeiros Simões. Meirielle, boa noite. Meiriele, desculpe. Não, tudo bem. A questão da presença. Na medida que eu tirei ali o quadradinho azul, já fica salvo automático? Não. Vamos voltar na tela novamente lá. O lançamento ele é feito por dia. Então, eu vou lançar presença, né,
para todos os meus estudantes e ao final eu vou salvar, então, o registro que eu fiz referente àquele dia. Então, eu vou fazer todo aquele lançamento, né, e depois eu vou clicar lá em salvar. Então, dessa forma aqui, então, eu vou lançar aqui, né, para todos os estudantes aqui referente um dia, finalizei, eu venho aqui embaixo, clique em salvar. Então, toda a tela que você fizer essas alterações, você tem que descer a barra de rolagem e clicar em salvar, para poder você, então, fazer o registro do seu lançamento, de presença, conteúdo, ficha, etc. Mas já está liberado dessa forma para nós? Sim, da mesma forma que está aqui. Porque né? na medida Aí só... que você foi explicando, eu fui fazendo e o meu só aparece relatório. Sim, a gente pode dar uma olhadinha, igual a Amanda falou, o portal foi liberado, só que algumas telas vão ser retiradas, outras vão ser talvez incluídas, né? Então a gente vai fazer essa lapidação então no portal professor para poder manter o padrão para todo mundo. Né? Qual Então, professor aqui... que está aparecendo só relatório, que eu vou conferir aqui? É Meirielle. Qual escola que você dá aula? É professor Leles. Vou olhar agora. Tá. E aí, no caso, tem aluno que entrou, tem aluno que saiu, continua antigo, não foi atualizado, da minha turma. É porque a Eliane tá de férias, tá de atestado, alguma coisa assim, não é? Não. Tá afastada da secretaria? Não. Ah, então eu vou falar com ela para atualizar o sistema, tá bom? Uhum. Mais Obrigada. alguma dúvida? Por nada? Boa noite, tudo bem? É a Ana Lúcia que está Boa falando. noite. E essa pauta aí, ela chega lá no final, quantidade de falta, quantidade de presença, somatória de nota, né, das avaliações, ela já sai tudo somadinho lá no final para a gente. Isso. Para vocês têm acesso a visualizar, então, o resultado das etapas, né? Onde você vai ter ali o total, né, de falta e nota que o aluno teve durante o trimestre. Agora, a questão de relatório de documentação, para vocês no portal não foi liberado. Aí, para vocês terem acesso a esses relatórios, esses papéis, fica a mesma parte da secretaria da escola. Então, vocês podem estar em contato, por exemplo, com um pedagogo, um supervisor, que eles podem estar gerando, como, por exemplo, boletim diário de classe de presença, de conteúdo ou de nota. Aí vai estar vindo essas informações impressas, ok? Entendi. E ela, então, ela vai gerar lá para mim, lá as somatórias no final, igual a TESA, igual o SEGES. Isso, com essas informações. Aí, caso se vocês tiverem que ter acesso a algum tipo de relatório, né, dentro do portal do professor, então vocês têm que passar essa demanda para a secretária da escola de vocês, né, que ela entra em contato com a Amanda ou contato com a gente mesmo. Aí, então, com essa parte, então, tudo certinho, a gente consegue estar liberando, então, alguns relatórios que vocês podem ter acesso, né, a emitir dentro do portal do professor. Mas, a primeiro momento, não foi liberado nenhum relatório que vocês podem estar emitindo. Então, tem que ser visto questão de relatório para imprimir diretamente com a secretaria da escola de vocês. Ah, ok, então. Obrigado. Por nada. Por exemplo, o professor, o professor regente de classe, ele trabalha, né, o núcleo comum, ele trabalha com várias disciplinas, português, matemática, história. Aí, no dia que ele vai dar, por exemplo, hoje, quinta-feira, ele deu aula de português, matemática e ciências. Ele vai ter que colocar a presença do aluno em cada disciplina separado, não vai poder ser diariamente, não só a presença daquele dia? Creio que antes vocês utilizavam, né, a presença, no caso, por dia, que a gente chama de geral no sistema. A gente conversou sobre essas questões, a mesma pergunta que você me fez, eu perguntei, né, na Secretaria de Educação, e foi então acordado que seria feito de forma por disciplina, que a gente chama no sistema. Então, se eu tive uma aula de matemática na primeira aula, eu vou lançar presença para aquela aula de matemática. Se eu tive aula, dei uma aula de português na segunda aula, vou ter que lançar presença para a aula de português. Se eu voltei a ter uma aula de matemática na terceira aula, vou então lançar presença para aquela aula de matemática na terceira aula. Então, a presença é feita no lançamento por tipo de disciplina. Não é uma falta única do dia, e sim por disciplina mesmo. Ô, Wendel, mas Ok, lá aparece... Só deixa eu atrapalhar um pouquinho, é porque aparece grupo, falta, disciplina. Aí tem os quadradinhos de todas as disciplinas do dia. Aí, Maria Aparecida, você pode marcar
Se ela faltou, por exemplo, ela foi na aula de ciência, passou mal, foi embora na aula de matemática, você tira o quadradinho azul da de matemática e deixa de ciências. Aparece o grupinho das suas aulas do dia. Ah, Isso, tá, me obrigada, diferencia. porque como eu não tenho acesso ao sistema ainda, eu estou acompanhando aqui, mas como eu não tive acesso, então eu não consegui fazer, alcançar isso aí. Obrigada, Mei. Tá. Aí, Não para é mim porque eu vou fazer. bisbilhotando, tá, Wendel? Eu te atrapalhei? Mas é porque, na Tranquilo. medida que você foi explicando, eu fui fazendo, porque eu só aprendo assim, fazendo. Sim, sim. Eu também. Aí, para mim fazer essa diferenciação, né, de lançamento. Então, vou lançar aula de presença na aula de matemática, lançar aula de português, voltar para de matemática. Então, aqui em cima eu faço aqui a troca do meu grupo de falta. Seleciono minha outra disciplina, né, e vai aparecer para mim aqui embaixo para me marcar. Tá? Só lembrarem de salvar. Então, se eu lancei aqui para a disciplina de história, eu desço lá embaixo, né, clico em salvar, venho aqui, acrescento outra disciplina, por exemplo, matemática, lanço novamente e salvo novamente. Ok? Sempre for estar alterando aqui entre disciplina, lembre de estarem salvando para registrar o lançamento que vocês fizeram aqui. Só pegando o gancho, né, é muito importante, a gente recebe bastante demandas de atendimento no setor, dizendo que foi registrado o conteúdo, né, ou a frequência, mas aí a gente acaba fazendo auditoria e aí a gente vê que não foi executado, né, a ação de salvar. Só para esclarecer, assim, o Google Docs, você preencheu, já fica lá, a gente não precisa salvar, né, no formulário do Google, mas no sistema, sempre, para cair no banco de dados que está no servidor, precisa executar essa função de salvar, tá, no final, só para não correr risco, né, vocês têm tanto trabalho de fazer preenchimentos e depois correr o risco, né, de perder o que vocês fizeram ao mudar de tela, tá bom? Temos 2 perguntas no chat, eu acho que até entrou mais. Sim. A Geórgia, na ficha de desempenho, tem que fazer de todos os alunos em todos os trimestres? A ficha que foi passada até então para mim, sim. Essas fichas são preenchidas trimestralmente, né? E sim, você tem que preencher para todos os alunos, a não ser, por exemplo, aquele aluno, por exemplo, que é da educação especial, né? Que, por exemplo, vai ser um aluno só ou 2, mas tem que ser feito para todos os alunos, feito de forma trimestral. Então, todo trimestre tem que fazer esse preenchimento. Amanda? A Regiane estava conversando comigo aqui. As fichas do FAI, a gente vai ter até que ver isso, tem que aparecer apenas para os professores do FAI. A não ser que tenha alunos do AEE que vai aparecer a ficha descritiva, né, do AEE. Mas essa ficha do FAI vai aparecer somente para os professores do FAI. Ok. Temos outra pergunta da Sani Silveira Massini. Temos que preencher já o primeiro trimestre ou vamos iniciar no segundo trimestre? Aí eu acho que a Amanda também esclarece isso melhor. Oi, Sani, boa noite. Eu vou conversar isso com o Wanderson, tá? Para ver como é que vai ficar essa questão aí. Tá bom? Aí eu passo para vocês. Ok. Mais uma pergunta, Creuza, da Cunha Manhães Vimerquete. Os supervisores terão que aguardar a liberação de acesso ou irão trabalhar juntamente com a secretaria da escola? Então, os supervisores, coordenadores que quiserem ter acesso para ajudar a secretária, é só a gente liberar o acesso para vocês, tá bom? Mas aí é um outro portal, diferente do portal do professor. Mas aí a gente pode, só aproveitando, né, complementando, eu posso estar colocando aqui o link, Amanda, que a gente fez uma live faz 2 semanas, e a gente treinou tanto os coordenadores de turno e treinamos também os pedagogos na funcionalidade. Então, ali já tem a explicação, pausadamente, né, com as telas, e também no sistema, onde o Wendel mostrou naquele bonequinho, mostra ali o Wendel. Também temos um material de apoio para vocês, né, aquele POP, tá? Aquele POP são todos os fluxos de trabalho, com print, com tela, né, com os dizeres orientando vocês, igual um manual mesmo, né, quando a gente compra um celular, uma máquina, o sistema também possui esses mecanismos, né, para facilitar o usuário, tá?
Aí é só mesmo, vai ser outro portal, não vai ser o do professor, mas, como a Amanda falou, a gente também passa essas orientações, né? Faz essas configurações junto com a Amanda aí, tá bom? E temos uma mão levantada, eu acho, será que tinha uma mão levantada, agora não está mais. Oi, Georgina, boa noite. Era Ah, minha. Angélica, A isso. minha dúvida era a mesma da Creuza. Eu tá. estou supervisora, né, e não tenho acesso, né, entrei aqui, estou assistindo a live, mas eu não consigo, né, ter acesso igual as minhas professoras. E aí você já me respondeu, e eu coloquei, ótimo, eu quero. Eu quero esse link, né, que eu quero assistir, né, e poder ajudar, né, eu acredito que a secretária, a minha secretária da minha escola, né, junto com a minha diretora, está aqui também na live, está assistindo, mas para a gente, quanto supervisora, ter acesso, né, ter esse contato, do que as meninas estão fazendo, as dúvidas dela e também as nossas, né, porque quanto pauta escrita, né, e digitalizada, nós temos acesso. A gente visualiza, faz a correção, né, tira as dúvidas na medida do possível, busca ajudas aos universitários, né, quando a gente não sabe, mas para nós está sendo novidade e a gente não ter acesso a esse portal do professor, aí fiquei meio apreensiva. Aí a pergunta da Creuza foi, por isso que eu levantei a mãozinha. Mas vocês já responderam, né, que já fizeram uma live e eu gostaria, sim, de assisti-la depois, tá bom? Eu vou passar para a Amanda. Lá a gente tem a live salva no nosso canal do YouTube, né? Tanto o de secretaria escolar, de coordenadores de turno, de pedagogos e de professores também, né? Aqui, essa vai ficar salva também, vai ser criado o link, a Amanda vai estar passando para vocês amanhã, mas lá a gente tem outras funcionalidades, né, do geral do nosso sistema, que também podem estar visualizando, né? Tá, Aí joia. só falando essa diferença. Obrigadão. Amanda? Para adiantar a vida das coordenadoras e supervisora que quer acesso, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Quem não tiver meu número, posso mandar no chat, ou pede a diretora da escola, que eu vou estar solicitando os dados de vocês para a gente já conseguir emitir esse acesso aí amanhã ou na semana que vem, na segunda-feira, tá bom? Que aí vocês já começam a futucar também para ver como é que funciona o outro sistema. Tá, joia, Amanda. Obrigadão. Teve a fala também de uma colega, professora, Camila Souza Dardengo. Na nossa reunião falaram que esse primeiro ano será para aprendermos a mexer no sistema e que as pautas continuarão a serem manuscritas ou digitalizadas. Aí creio que a Amanda também possa estar fazendo a colocação, né, pela secretaria. Eu vou conferir isso aqui agora. Vai continuar as duas formas, da forma digital e a forma que vocês já estão acostumados. Como é que essa pauta não vai funcionar ainda para este ano? Essa pauta digital? Não entendi. Eu creio que ela quis dizer que esse ano vocês vão estar fazendo no papel, né, o serviço que conforme já era a rotina de vocês, e lançando no sistema. Assim, nesse primeiro momento, vai haver essa transição, né? Então, vai estar fazendo nos dois, até todos ficarem seguros, né, no funcionamento do procedimento de forma digital. É isso aí mesmo. As duas? Só a gente não tem muita disponibilidade de tempo para isso, né? A gente vai ter que optar um ou outro. Ou outra. Misericórdia. Essa pauta tem, lógico, deve ter a opção copiar e colar. Porque se eu já estou fazendo a minha lá digitada, não é eletrônica, lógico. Eles mandaram para a gente por e-mail modelo, vamos falar assim.
quando a gente vai escrever lá conteúdo, presença e pauta, dia letivo, ela desconfigura toda, e a gente vai naquela peleja, ajusta daqui, ajusta dali. A gente tem já o começo pronta lá no nosso computador. Aí essa pauta aí, ela me dá a opção de copiar e colar. O que eu já fiz, eu copiar lá da minha pauta, que digitada, que está lá no meu computador, e jogar aí. Nessa. O sistema ele tem essa possibilidade, né, de vocês copiarem de outro arquivo que vocês já faziam de forma digital, né, eletrônica, e só fazer a cópia, né, e fazer o lançamento dentro do nosso sistema. Só lembrando sempre de salvar o registro. Sim, eu faço tese aí, né, aí já estou um pouco acostumada, mas essa aí está bem diferente. Mas eu agradeço aí pela explicação aí. E tomara que eles mudem de ideia, deixa a gente só na eletrônica, porque tempo é uma coisa bem... Está difícil para nós aí. Muito obrigada, viu? Alguém mais tem alguma dúvida? Aqui teve no chat, que eu estou acompanhando o chat, a Natália, né, questionou, teremos as duas formas para lançar, é isso? Aí, creio que a Amanda esclarece, então, aqui no final, só para eu poder seguir. A Camila também colocou que tirei a dúvida da professora Sani, professora da escola, né, que elas trabalham juntos, porque até então passei a informação do HTPC. Aí, Mairiele, penso que vai ser legal ir para o sistema, porém com prazo mais estendido para quem ainda está se adaptando. Gente, esse prazo vocês vão ter, tá bom? Isso agora é só para a gente conhecer o sistema, para a gente ir se familiarizando com o sistema. Vai ter esse tempo, porque tá tendo tempo, teve um tempo para eu aprender, para Eliane do Leles aprender, para Matildes, e vai ter esse tempo também para vocês aprenderem e irem lançando. Até então, vocês vão continuar lançando das duas formas, até que todo mundo esteja seguro, o sistema esteja lapidado, e aí a gente passa a usar só a forma digital. Então, o Denir Rodrigues também fez uma colocação no chat, né, que tem os livros didáticos, o Aprende Brasil, e mais livros da APAE, e ainda Alfabetizar Crianças, Somos Heroínas, é muito escrita. Aí a colocação da Sani, que ainda está sendo definido, né, e temos a levantada do Renan. A minha dúvida é a seguinte, suponhamos que a gente acesse lá na frequência, ou na nota, ou na parte de registro, e aí eu lance um dado e clique em salvar. E no mesmo instante, ou depois, eu veja que foi lançado errado. Eu consigo alterar? O sistema, ele salva alterações ou não? Porque eu creio que quem tem dificuldade, às vezes, com esse monte de parte de disciplina aí, pode acontecer, às vezes, de ter algum equívoco. Então, eu gostaria de saber se existe essa possibilidade de correção. Sim, tem essa possibilidade de correção, né? Então, como a gente lançou a questão do conteúdo, né, queria te demonstrar aqui no lançamento de conteúdo, vou escrever um texto qualquer aqui, por exemplo, matemática, né, no mês de fevereiro, eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, como teste. Então, aqui eu salvei, né, registro alterado, por favor, salvar. Então, salvei aqui esse arquivo, cliquei de novo, apareceu uma mensagem aqui em azul, operação efetuada com sucesso. Então, aqui eu posso, então, fechar o sistema, né, abrir em outro momento, ou posso até mesmo aqui trocar, né, de tela, e quando eu voltar aqui novamente, aqui no lançamento de conteúdo, vou preencher aqui, né, os dados novamente. Então, tá salvo aqui, eu posso simplesmente pegar e, por exemplo, aqui no caso eu vou excluir, né, não vou estar fazendo alteração. Vou excluir aqui, clicar em salvar, falou que o registro foi alterado, pedi para me salvar, eu cliquei em salvar aqui de novo,
E dessa forma, então, eu consigo estar aqui alterando tanto a parte de registro de conteúdo quanto a parte de frequência também, ok? Agora acabou aqui, né, no chat. Aí, Amanda, se vocês tiverem mais considerações, né, mas alguém quiser compartilhar. Aí, se ninguém tiver dúvida, então passa para você só a parte da como é que funciona a recuperação final. Até o momento tá tudo tranquilo? Estão pedindo no chat só a lista, novamente. A Amanda já está respondendo. Ok. Um momentinho que eu vou passar para vocês, então, como é que vai fazer, né, para você estar lançando essa parte de recuperação final aqui, né, no sistema. Tá? Então, vocês foram lá, né, foram fazendo o lançamento de vocês durante o ano, de falta, de nota, né, todas essas questões aí. E a secretaria, depois da escola de vocês, eles vão lá, vão fazer fechamento de turma, né, onde impede as alterações de estar sendo feito. Qualquer alteração que for feita, tem que pedir para ele estar abrindo a turma novamente. E o pessoal da secretaria, então, fecha a turma, tá? Fechou a turma, eles vão fazer a parte lá, né, do histórico em lote, vai fazer todo o cálculo, né, dos dados que vocês lançaram durante o ano, né? E tendo esses dados aí de vocês lançados no sistema e feito esse cálculo, vou ter já meus resultados de, por exemplo, quem é aprovado e reprovado, né? Então, chegou no meu final de ano, já tenho quem são meus alunos que foram reprovados, né? E vou, então, trabalhar, então, com a parte de recuperação final, né? Aí, a parte de recuperação final, então, eu vou estar acessando, né? Minha última opção aqui, recuperação final. Eu abrindo ela aqui, eu vou montar o meu horário de presença, né? Porque o meu horário de presença da recuperação final é um horário diferente do meu horário que eu tenho de funcionamento durante o período letivo. Então, eu vou clicar aqui em montar o horário de presença, né? Eu até montei um horário aqui como teste, né? Então, aqui vai aparecer para mim os horários que eu fiz, né? Que eu cadastrei no sistema. Para mim criar um novo horário de recuperação, eu clico aqui em novo, tá? Vou selecionar minha turma aqui, para qual disciplina que eu quero montar esse horário. Aí vai aparecer essa opção aqui abaixo, adicionar novo registro, onde eu vou colocar aqui a minha data da minha recuperação, né? E a ordem da aula, né? Então, matemática, eu vou aplicar a recuperação na primeira aula, então eu coloco o número 1. Ah, a recuperação vai ser feita na terceira aula, então eu coloco o número 3, né? Então, eu coloquei essa informação, vou clicar no botãozinho verde de adicionar. Tem um monte de pasta dentro do canal, deixei lá, né? É para amanhã o projeto. Apareceu para mim aqui, né? Aqui embaixo, né? Meu registro da minha data, que eu vou colocar na minha recuperação, qual é a aula, né? Vai ser aplicada a recuperação, vou simplesmente aqui embaixo clicar em salvar, né? Então, cliquei em salvar, vai aparecer para mim aqui, né? Então, voltando aqui em recuperação final, eu vou agora para a tela de lançamento de presença, né? Uma vez que eu tenho criado, então, o meu horário de presença, então agora eu vou lançar a presença para esse horário. Então, vou selecionar aqui a minha turma, vou selecionar aqui a minha disciplina, que eu criei o horário, e vai aparecer para mim aqui os alunos que estarão de recuperação, né? Aqui no caso estão todos, porque a gente está passando como um exemplo para vocês. Então, aqui eu vou marcar aqui quem esteve presente nesse dia da recuperação, ok? Então, aqui eu tenho o código da matrícula do estudante, o nome do estudante, e eu tenho esse campo aqui do lado direito, onde eu vou informar, então, se ele compareceu na recuperação ou não, né? Aí aqui é o mesmo esquema que funciona lá com a questão do lançamento de presença. Se eu desmarcar, se fica o aluno faltou, né? E se eu marcar aqui, significa que ele esteve presente, então. Então, se eu deixar aqui marcado com um Vzinho, ele esteve presente. Ficou em branco, ele não esteve presente durante esse horário de recuperação, nessa aula, né? Fiz esse lançamento, vou descer aqui embaixo, clicar em salvar. Já fiz, então, o lançamento das minhas presenças de meus estudantes que são de recuperação, né? Então, a próxima parte que a gente vai fazer vir clicar aqui agora em recuperação final e montar o meu horário de conteúdo, né? Onde que eu vou falar, então, qual que é o conteúdo que vai estar sendo trabalhado na minha recuperação final, né? Vou fazer o cadastro, eu clico aqui em novo, seleciono aqui, né, a minha turma aqui, seleciono aqui meu grupo diário, né?
onde eu vou aplicar minha recuperação. E aqui eu vou acrescentar como se fosse a presença, né? A questão do meu horário de presença. Vou clicar aqui em adicionar novo registro. Vou selecionar aqui a minha data da recuperação, a minha ordem da aula, clicar aqui em adicionar. Apareceu aqui, eu clico em salvar. Cliquei aqui em salvar, então já montei o meu horário de conteúdo também da recuperação, tá? Então vai aparecer para mim aqui já esse registro que eu fiz. Então a próxima parte agora é onde eu vou fazer meu lançamento de conteúdo da recuperação. Então vou clicar aqui em recuperação final, lançamento de conteúdo. Vou selecionar a minha turma aqui, selecionar aqui a minha disciplina, que eu montei esse horário. Então aqui eu vou descrever nesse campo, né, que suporta até 8.000 caracteres, qual que é o conteúdo que vai estar caindo naquela aquela questão da recuperação final. Tá? Então aqui eu coloquei, então fiz o registro do meu conteúdo que vai ter recuperação final. É só vir aqui embaixo, clicar em salvar. Ok? Então já tendo feito, montado o horário da presença, ter lançado a presença, montei meu horário de conteúdo, lancei qual meu conteúdo vai ser trabalhado na recuperação. Então, está no momento, aquele momento que eu vou lançar a nota do estudante. Tá? Então, venho aqui em recuperação final, seleciono recuperação final aqui embaixo novamente, vou selecionar, né, a minha turma, vou selecionar a minha disciplina, e aqui vai aparecer para mim que meus estudantes que são de recuperação final, né, aqui vai trazer para mim a nota final das etapas, né, que é aquela somatória dos meus 3 trimestres, e aqui embaixo tem esse campo onde eu vou estar, então, lançando a nota da recuperação final. Ok? Informando a vocês que, por exemplo, o sistema foi configurado para a maior nota prevalecer. Por exemplo, essa questão só não se aplica à questão da recuperação final. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, 12 pontos, né, se eu lançar, por exemplo, aqui o 15, esse 15 vai substituir o 12, porque ele foi uma nota maior do que o 12, tá? E é uma nota de recuperação final. Então, caso o seu aluno, por exemplo, tirou lá 59 pontos em matemática no final do ano, ele fez a recuperação e tirou 50. Eu vou lançar 50 como recuperação final. Só que a maior nota dele vai prevalecer, que vai ser os seus 59 pontos que ele teve durante o decorrer do ano, não os seus 50 pontos que ele obteve na recuperação final. Ok? E dessa forma, quando eu lançar aqui, já vai atualizar para mim aqui embaixo a sua nota final, de acordo com essas informações que eu passei para vocês, né, da alteração, né, dessa questão da nota. Ok? Então, lancei a nota aqui, desci aqui embaixo, e vou depois estar clicando aqui em salvar, e assim eu já fiz meu lançamento de presença, conteúdo e da minha nota da recuperação final. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, então, a gente consegue já encerrar por aqui, então, essa parte do portal do professor, ok? Aí, caso aí alguém tenha alguma dúvida, então, lembrando que a gente tem, tanto no YouTube, né, a gente tem nossos vídeos lá, que auxiliam, né, mexendo no portal do professor, e também temos o POP aqui em cima também, que é clicando no bonequinho cinza, clicando aqui em POP, onde quem tem esse passo a passo do sistema, ok? Passar então a palavra à Amanda? Giovanni, você é de qual escola? Tá, de qual escola, Natália? Então, eu sou Jorge Rangel, na Roseira. Jorge Abreu? Isso. Eu só tenho uma dúvida. Nesse primeiro trimestre, pode permanecer em teste também a gente lançando os conteúdos e as notas também? Ou de forma que a gente vai ter acesso só quando tiver tudo organizado? Quem tiver disponibilidade para já ir lançando e quiser lançar o primeiro trimestre de teste, pode lançar, fica à vontade. Entendeu? Se quiser for para pegar o jeito, pegar aí o primeiro trimestre para lançar, pode ficar à vontade. E só mais uma dúvida. Caso esteja
incorreto a forma que eu esteja lançando a nota e o conteúdo, quem pode estar dando esse reajuste? Olha, Natália, não está legal, chega alguma coisa, um e-mail, alguma correção, ou a gente tem que procurar a parte pedagógica da escola? Essa parte da correção vai ser enviada para a supervisora, né? Então, se tiver alguma correção, como os supervisores vão ter acesso, eles vão levar essa correção para os professores de volta, para vocês corrigirem e acertarem a pauta. Ok, obrigada. Natália, eu vou ver agora o seu do professor Lelis, tá? Só um momento. Natália, você começou no professor Lelis tem quanto tempo? Porque não está cadastrado o seu nome, não. Então, se eu vou te dar o meu telefone, você entra em contato comigo, eu vou te pedir alguns dados e vou fazer o seu cadastro no sistema do professor Lelis, te cadastrar como professora. E aí, a partir desse momento, vou cadastrar na turma e vai aparecer para você. Por esse motivo que não está aparecendo, tá bom? Eu peço também, gente, os coordenadores, supervisores que estão aí, que o sistema ele tem que ser abastecido. Então, se a gente que é responsável pela gestão acadêmica, né, não abastece o sistema, esse aluno pediu transferência, eu vou dar transferência nele no sistema também. Entrou um aluno novo, eu preciso matriculá-lo no sistema, porque senão os professores vão continuar tendo acesso a um aluno que não está mais na escola, ou não terão acesso a um aluno que chegou à escola. Então, eu peço para isso ser observado também, porque teve gente que falou que tem aluno que já saiu e tem aluno que já entrou. Então, isso daí vai ficar com a parte das secretárias, das supervisoras, estarem olhando essa parte para abastecer o sistema, porque o sistema do professor ele é abastecido pela gente. Então, se não tiver cadastrado no nosso sistema da gestão acadêmica, não aparece para o professor, tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente? Não tendo dúvidas, eu vou lembrar de novo para vocês. O pessoal da Maria do Carmo Tiradentes está sem acesso, mas isso vai ser resolvido, tá bom? Eu já entrei em contato com a nova diretora, porque essa escola trocou de diretores, né? Ficou um tempo sem diretor, então, como também não é uma escola que tem secretária, então não tinha quem estava mexendo nesse sistema. Domingos Bravo, entre em contato comigo também pelo telefone, que talvez tenham professores novos que pegaram DT há pouco tempo que não estão cadastrados, tá? Eu vou resolver esse problema. Eu estou dizendo, porque você falou aí que nós vamos corrigir, vamos olhar e tal, mas como nós não estamos tendo acesso, o tempo todo vocês falaram assim, vai para a secretaria da escola e tal. Então, se nós não temos acesso, como que a gente vai dar esse suporte, esse apoio aí? Eu conversei, né, com a Regiane, e a gente vai abrir, sim, o acesso para os supervisores, tá bom? Eu vou a partir de amanhã trabalhar nisso, para segunda-feira os supervisores já terem acesso ao sistema. Mais alguma dúvida, gente? Não tendo mais dúvidas, lembrem de assinar o Forms, eu vou mandar de novo, tá? E precisando tirar dúvida, pode entrar em contato comigo, vou deixar meu número de telefone, que eu vou estar atendendo vocês para resolver esse povo que não está conseguindo, professor que não está conseguindo acesso, tá bom? Vocês estão, quem já assinou o Forms, que já assinou a chamada, pegou meu telefone aí, vocês estão liberados, tá bom? Boa noite a todas, um bom descanso.
E vamos trabalhando aí, que devagar nós vamos conseguir, tá bom? Qualquer dúvida, pode procurar.